Baseado no documentário Cabra Marcado para Morrer, que conta a história de famílias que ficaram expostas à violência nas lutas dos conflitos agrários, o presente trabalho vem comentar uma problemática que persiste no país, envolvendo a disputa por terras, mais precisamente na disputa agrária. Os conflitos agrários envolvem famílias e movimentos que lutam por uma distribuição mais justa e democrática das terras, principalmente as terras que não produzem nada, o que traz à tona uma questão muito complicada no país, que é a desigualdade social e econômica. E essa má distribuição de terras começou na época da escravidão, onde o Império Europeu, que se fazia muito influente no país, cedia terras às pessoas mais ricas, às famílias mais influentes, e consequentemente aquelas famílias mais pobres ficavam sem moradia. Até que em meados da década de 1960, começaram a surgir os movimentos de luta pela reforma agrária. E devido ao fato desses movimentos terem se iniciado na época da ditadura militar e os grandes latifundiários terem muito poder, muita influência, eles convocavam a polícia militar e ordenavam a matança das pessoas que estavam nessa luta por uma distribuição de terra mais justa. As primeiras imagens do documentário Cabra Marcado para Morrer demonstram um local precário, sem saneamento básico, e sob o som de uma música é explicada a chegada do CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, União Nacional dos Estudantes. Os membros do CPC chegaram a realizar filmagens em João Pessoa, na Paraíba. Porém, 2 semanas antes, chegou a notícia de que João Pedro, o líder da Liga Camponesa, havia sido assassinado com 3 tiros de fuzil. Em decorrência da morte de João Pedro, se iniciou um protesto imenso, com mais de 5.000 pessoas. A história é contada sobre a Liga de Sapé, Liga Camponesa com 7.000 sócios, integrantes da luta agrária, trabalhadores que buscavam a reivindicação dos seus direitos. Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização nas benfeitorias feitas nas terras e uso da violência pelos grandes latifundiários foram os problemas que a Liga e João Pedro enfrentaram na sua época para combater a desigualdade existente, forjando a unidade camponesa na região. O documentário expõe que as primeiras filmagens sobre a vida e morte de João Pedro iriam começar em 64. Porém, nesse ano de 64, em janeiro, aconteceu uma chacina em Sapé, onde 11 pessoas foram assassinadas. Por conta disso, a PM ela tomou aquela região, para investigar as mortes e resolver aquela situação. A PM toma então aquela região e por isso as filmagens foram interrompidas. Em uma segunda tentativa de gravar as filmagens, mais uma vez elas foram interrompidas com a chegada do exército. Nessa ocasião, somente Elizabeth, que era a viúva de João Pedro, estava presente para as gravações. Nessa ocasião, muitos equipamentos foram apreendidos. Eles apreenderam vários equipamentos, câmeras, filmes, equipamentos de modo geral que seriam utilizados para a gravação. Segundo 2 integrantes vivos que restaram dessa formação de uma sociedade, essa formação ela se deu por conta da dificuldade que eles vinham sofrendo, sendo perseguidos. Eles perderam o direito, inclusive, à terra, foram despejados, tirados daquela região, e devido a isso a sociedade criada decidiu constituir um advogado para buscar os seus direitos. Esse advogado, então, dando a entrada, buscou, inclusive, a Câmara dos Deputados, buscou várias pessoas, e ele conseguiu a reintegração de posse dessa sociedade. Ele então conseguiu que eles fossem indenizados, uma indenização prévia, e a desapropriação em favor do interesse social de Galileia. Mesmo eles não tendo ainda a certidão, a posse mesmo, mas eles tiveram o direito adquirido. Elizabeth, a viúva de João Pedro, após se tornar refugiada política, ela viveu em Cuba um período. Depois, quando ela retornou ao Brasil, ela disse que conheceu João Pedro, ela contou um pouco da sua história, e ela disse que conheceu João Pedro em sua cidade natal, e que ele declarava desde o início, que ele preferia morrer lutando por seus direitos
do que morrer de fome, porque é isso que aconteceria. Se ele não lutasse pelos direitos, morreria de fome. Então ele preferia tentar lutar e, se fosse necessário, morrer. Ele iniciou a Liga em 58 e foi assassinado em 62. Os responsáveis pelo assassinato de João Pedro não foram condenados. Um deles não foi condenado pelo fato de ter foro privilegiado, e os outros dois, que eram soldados da Polícia Militar, eles foram absolvidos em júri popular. Segundo Marcelo Dias Varela, o direito agrário é o conjunto de normas e princípios que visam regular e desenvolver a atividade agrária e promover o bem-estar na sociedade, principalmente nas mais carentes da nação. Discussões políticas são frequentes, por envolver propriedades privadas, desigualdade social e a utilização dessas grandes áreas para o desenvolvimento da função social. É possível encontrar no Código Civil a preocupação com a questão do desenvolvimento social através da reforma agrária. O documentário expõe como é retratado a questão da desigualdade social e da divisão de riquezas e terra no Brasil e no mundo. Pessoas influentes aproveitam a falta de educação e informação para fomentar o ódio perante os mais carentes da sociedade.